Precioso Deus, amado e eterno Pai, é tão bom, ó Deus, adorar o Teu nome, louvar o Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito. Nós Te adoramos, Pai, nós Te glorificamos e rogamos que o Senhor receba o nosso louvor, aperfeiçoando para que chegue até Ti de uma maneira perfeita, porque o Senhor merece, Pai. E agora, quando estamos nos aproximando da mesa para comer do alimento para a nossa alma, lembrando que o Senhor disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é para isso que nós estamos nesta manhã, Pai, para nos alimentar do pão da vida. E somente o Senhor pode servir este pão. Que o Senhor possa nos usar como uma ferramenta, que possamos sair totalmente da frente, para que o Senhor tenha liberdade, Pai, de vir ao encontro da necessidade individual de cada um, e assim nos fortalecer, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e nos colocamos em Tuas mãos para esta obra e oramos por todos aqui presentes, Pai, por aqueles que estão participando conosco ou aqueles que vão ouvir esta pregação, que da mesma forma o Senhor abençoe individualmente cada um. E eu sei que neste momento há muitos lugares, Pai, aonde Teu povo está reunido para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa inspirar de maneira especial, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando grandemente a cada um. E sempre é um grande privilégio nós estarmos na casa de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com o ato de vir à igreja e acabamos esquecendo do que realmente é esse momento. É um momento especial que Deus proporcionou para que nós possa chegar, como Ele disse, com liberdade, diante de Deus. E antes mesmo de nós virmos aqui, Ele já estava nos esperando, já tinha preparado o alimento, já tinha determinado as bênçãos para cada um de nós, amém? Que Deus abençoe. Saudamos também aos visitantes que estão conosco, todos são bem-vindos. E da mesma forma, que a graça de Deus seja sobre cada um dos nossos irmãos que acompanham através da internet, amém? Sempre é bom saber que há muitos irmãos, que às vezes não têm a oportunidade que temos de ter um local para congregar no domingo pela manhã, mas eles participam juntamente conosco e isso é maravilhoso, porque juntos nós formamos mais fogo, na presença de Deus, amém? Vamos ler as Escrituras em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Somente esse versículo. E cremos que Deus, e mais essa oportunidade, nos abençoará. Amém? Esteja atento à palavra, porque é necessário que haja uma conexão para que a palavra transmita e atinja o objetivo em nossos corações. Amém? O inimigo, ele sempre procura desviar nossa atenção, faz você lembrar de um compromisso e alguma coisa, e logo você desvia a atenção, às vezes por alguns minutos, e quando você volta a procurar
dar atenção à palavra, muitas vezes se perdeu a linha, não consegue mais captar o que Deus está falando, mas espero que todos nós possamos estar no mesmo espírito nesta manhã. Amém? Então vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quero convidar os irmãos a repetir, vamos ler junto. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja Deus, podeis assentar e vamos crer que Deus nos abençoará. Amém? Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu quero dar um título à nossa mensagem nesta manhã, e o título é A Caminhada para o Rapto. E o subtítulo é Seguindo os Passos de Abraão. Amém? Quantos crê que são filhos de Abraão? Levante suas mãos. Amém? Então, sendo filhos de Abraão na fé, é necessário que nós sigamos os mesmos passos do nosso pai Abraão. Não existe outra forma, outra maneira de alcançar os objetivos que Abraão alcançou, se não for pela mesma forma, pelo mesmo caminho, pela mesma inspiração que Abraão seguiu. E Abraão, como nós sabemos, ele tinha uma promessa. E nós também temos uma promessa. Amém? E Abraão tinha, naturalmente, muitos obstáculos para fazê-lo descrer da promessa. Mas ele, tendo a graça de Deus e a fé nas promessas de Deus, ele ignorou todos os obstáculos e olhou para a frente e alcançou o propósito pelo qual Deus o chamou. Trazendo para nós temos muitos obstáculos, muitos problemas, mas como filhos de Abraão, nós tomamos cada obstáculo como algo mentiroso. O diabo tenta te pregar aquela mensagem, mas você toma aquilo como uma mentira de Satanás, e é uma mentira, porque semente de Abraão não há obstáculo que possa barrá-los. E a Bíblia nos diz que a descendência de Abraão possuiria as portas do inimigo. Então isso nos anima, nos encoraja, porque eu, como semente de Abraão, você, como semente de Abraão, não podemos, de maneira alguma, ser pressionado, ser atrapalhado pelo inimigo. Como eu dizia para um certo irmão uma vez que me procurou e perguntou uma sugestão sobre uma vizinha que sempre vinha visitar a eles, e toda vez que ela vinha, ficava um clima muito ruim na casa, a esposa do irmão, ficava muito abalada e tal. E ele me perguntou se não seria, quem sabe, bom impedir que essa pessoa viesse visitá-los e tal. E eu disse, irmão, há algo que está, vamos dizer, invertido. Somos nós que temos que contagiar os outros com a nossa atmosfera, não os outros nos pressionar com a atmosfera deles. É claro que isso há um centro, você não vai ir aonde é uma atmosfera errada por conta própria, sem necessidade, pensando que você é autoimune. Nós somos autoimunes pela graça de Deus, desde que nós não abuse. A Bíblia diz, não tenta o Senhor teu Deus. Mas quando nós temos que passar por certas circunstâncias, nós temos que ter uma atmosfera que muda, que constrange o outro lado.
não é você ser constrangido, porque você é semente de Abraão. Você tem a promessa de possuir as portas do inimigo, de desativar o poder das trevas. Amém? Mas nós vamos caminhar um pouquinho, e o nosso tema principal é a nossa caminhada para o rapto, porque essa é a promessa que nós temos como filhos de Abraão, e isso é o que nós desejamos. Amém? E o subtítulo, como eu disse, seguindo os passos de Abraão, porque ele é o nosso pai. E assim como Abraão tinha uma promessa de um filho, nós temos também uma promessa do Filho prometido, que é o Senhor Jesus Cristo, que vem para nos encontrar nos ares, diz a Bíblia, e então nos levar para as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa fé, para isso estamos caminhando. Amém? Agora veja vocês, iniciando, eu quero, como base aqui, traçar algumas citações. Veja que a linhagem de Abraão, num certo sentido, podemos classificar ela em duas linhas, ou duas linhas, melhor dizendo, né? Que é a linhagem natural de Abraão e a linhagem espiritual de Abraão. Nós não somos da linhagem natural de Abraão. Se você puxar os teus antecedentes, e você vai indo, seu pai, seu avô, seu bisavô, tataravô, e assim vai, você não vai chegar em Abraão. Mas se um judeu puxar a linha da sua genealogia, ele vai voltando até chegar em Abraão. Porque Abraão teve essa linhagem natural, porque a promessa de Deus era um filho natural, e que através de um filho ele seria pai de uma grande nação. E vocês sabem que esse filho foi Isaque. De Isaque nós vemos que veio Jacó, de Jacó os patriarcas, e dos patriarcas então a nação de Israel. Mas nós somos linhagem de Abraão, mas dessa linha espiritual. Por isso eu disse, são duas linhas, né? A linhagem natural e a linhagem espiritual. Agora, num certo sentido, estamos vinculados também à linhagem natural de Abraão. Porque em São João 4, 21, verso 22, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele diz assim, que a verdadeira fé vem dos judeus. Então, nesse sentido, nós estamos vinculados também a essa linhagem natural, porque o Evangelho veio de entre os judeus, que era o povo que surgiu segundo a promessa de Deus através de Abraão. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Agora veja que na linhagem natural de Abraão veio um Isaque. Do Isaque veio uma nação. Mas na linhagem espiritual de Abraão veio a semente real. E nós sabemos que a semente real é Jesus Cristo. E da semente real de Abraão surge uma noiva. Amém? Você vai vendo um paralelo sendo traçado. Por isso que eu vejo, irmão, aqui a Bíblia, ela é muito linda. Ela é maravilhosa porque tudo se encaixa. E damos graças a Deus por um profeta que pôde abrir isso para nós. E nós lemos a Bíblia não como um livro de história, mas como um livro de profecias. E tudo se encaixa como uma engrenagem perfeita. Amém? Então, nós somos essa linhagem espiritual de Abraão. E temos a promessa, a mesma promessa de Abraão, de possuir as portas do inimigo. Agora veja que Abraão, na sua caminhada, ele teve um processo, uma caminhada, uma jornada, até chegar a tomar posse da sua promessa, do filho prometido pelo qual Deus o prometeu. Da mesma forma, nós, como linhagem espiritual de Abraão, que fomos chamados a uma jornada. Por isso eu dei o título, A Caminhada para o Rapto. A nossa promessa é o rapto, é o filho prometido, o Senhor Jesus Cristo.
mas temos que caminhar como Abraão caminhou. E a partir do momento que Abraão foi chamado, Deus mandou que ele caminhasse e disse: onde os teus pés pisarem, eu te darei como herança. Por isso a Bíblia diz para nós, linhagem espiritual de Abraão, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, Deus nos chamou para caminhar também. Não para estar estagnados, parados. Mas como Abraão, ele ia demarcando limites. Aonde ele armava sua tenda, ali Deus determinava como propriedade sua, da sua descendência. E nós temos que caminhar pelas Escrituras também, caminhando com Deus. E conforme nós vamos caminhando, nós vamos determinando, demarcando os limites para a nossa vida. Cada promessa de Deus que nós vamos passando, isso vai tornando-se real para nós. Mas se a pessoa fica parada, estagnada em um determinado ponto, ela não vai ter acesso, por mais que Abraão tinha a promessa de possuir todas as coisas, mas era necessário ele se mover. E é o que nós devemos fazer, mover não segundo o que achamos que devemos fazer, mas mover segundo a liderança de Deus, através do seu profeta, da mensagem. Aí eu quero abrir um pequeno parênteses aqui para nós, porque às vezes há certas pessoas que têm uma visão um tanto limitada da mensagem, como que a mensagem que Deus enviou é batismo, ceia, unicidade, semente da serpente. Sim, isso faz parte da mensagem, mas a mensagem é um todo, toda ela. Por quê? Porque é a mensagem na totalidade que nos coloca realmente no trilho de Deus. Porque você vê todas essas mensagens que nós recebemos e lemos, sempre Deus está apontando o caminho para frente. Sempre Deus está nos chamando para caminhar, para nos mover, além do conhecimento básico, nos mover para a promessa. E você vai ver que, se você observar toda a mensagem do profeta, ela tem um veio principal. E esse veio principal sempre está apontando para um propósito: Cristo. Cristo em vós, esperança de glória. Você pode ler as mensagens e você vê que o profeta ele vai para cá, pega aqui, ali, amplia, mas no final sempre converge para a pessoa de Cristo, para esse relacionamento, essa intimidade, porque nenhuma denominação consegue levar os seus membros a essa intimidade com Deus. Por quê? Porque eles não têm a totalidade da palavra. Deus somente aceita algo que venha por toda a palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos que o profeta teve milhares, não centenas, mas milhares de visões. Era comum, diariamente, visões na vida dele. Mas nunca ele se acostumou com as visões ao ponto de tomá-las como absoluto e simplesmente transmitir ao povo. Mas ele diz que sempre, cada vez que ele tinha uma visão, ele a examinava com as Escrituras. Se ela fechava do Gênesis ao Apocalipse, então ele tomava aquilo como a palavra de Deus. Isso é, irmãos, o que fundamenta o profeta como verdadeiro: tomar a palavra de Deus como base, não uma emoção ou qualquer outra coisa. Mas vamos seguir aqui mais adiante. Então veja que nós, como linhagem espiritual de Abraão, temos que ter nossos olhos para o nosso pai na fé. E Abraão, na jornada dele rumo à promessa, ele teve 3 etapas. Sem que ele passasse por essas 3 etapas, ele não possuiria a promessa que Deus o deu. Primeiro, nós sabemos que Abraão foi chamado pela graça. Domingo pela manhã, o pastor Febroni falou sobre isso, né?
mostrando isso. Então, ele foi chamado pela graça, ou seja, um favor que ele não merecia. Ele não tinha nada de bom, nada de méritos para merecer ser chamado para uma promessa tão grande. Ele vivia entre os ímpios, entre as pessoas afastadas de Deus, e ele era um afastado de Deus. Mas Deus chegou e disse a Abraão: sai da tua parentela. E vem, em outras palavras, peregrinar comigo. Vem caminhar comigo. E eu te darei uma grande bênção na sua vida. Então, de maneira alguma, estava vinculada essa promessa a algum mérito. Abraão, eu estou te chamando porque você fez isso, e eu vejo que você merece. Isso é um paralelo perfeito com a nossa vida. Quem é de vocês que tinham algo que mereciam ser chamado por Deus? Pelo contrário, na maioria nem gostavam, nem queriam saber de ouvir falar sobre a palavra de Deus. Estava apegado às suas tradições, ou apegado aos seus vícios, ao mundanismo, mas de repente ouviu uma voz que diz: sai, vem caminhar comigo. Você diz: mas eu desejei aquilo. Não foi nunca você, porque o profeta diz: o homem nunca procura Deus, Deus procura o homem. Aquele desejo que você sentiu lá dentro era Deus te chamando, mesmo que você não merecia. Amém? Então Abraão, iniciando aqui, ele foi chamado pela graça, não pelo que ele fez, não pelo que ele merecia. E nessa jornada Abraão teve que caminhar por 3 etapas desta graça que o chamou. Nós, como descendências de Abraão, devemos caminhar por as 3 etapas da graça também, para tomarmos posse da nossa promessa. Então nós vamos aqui em Gênesis capítulo 12, se você deseja acompanhar. Eu quero ir um tanto devagar, mas não me delongar muito também. Gênesis capítulo 12, você vai ver a primeira etapa na caminhada de Abraão, rumo à promessa que ele recebeu de Deus. E você vai ver que cada uma dessas etapas, elas tipificavam e apontavam perfeitamente para as etapas que nós temos que passar. Amém? Gênesis 12. Se alguém demora para encontrar, daí você só ouve para não perder a linha, né? Mas Gênesis, todos sabem, né? É o primeiro livro. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a primeira etapa na caminhada de Abraão, rumo à promessa de Deus. E essa primeira etapa aponta para hoje, para a primeira etapa da graça, na caminhada da noiva, rumo à promessa. Qual é a primeira etapa nossa? Justificação. A justificação, ela está, de que maneira ela se manifesta, ela acontece na vida dos chamados de Deus. Primeiro você é chamado, como Abraão foi chamado para fora do sistema, para fora do mundo, para fora de si mesmo. E quando você é chamado, você se arrepende pela unção de Deus que vem em você, da vida que você vivia lá. E como prova desse arrependimento, você desce às águas e dá um testemunho público de que uma obra se iniciou na sua vida. E ali você é batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. E o que acontece ali? Você é justificado. Justificado, todos sabemos, mas para quem porventura não lembra, é você ficar sem culpa alguma,
sem acusação alguma do seu passado. É perdoado. Seu passado não existe, porque você arrependeu-se e deu um passo e foi batizado recebendo o nome de Jesus Cristo. Mas só isso é suficiente para você herdar a promessa? Lembre que a nossa promessa é o Filho prometido, Jesus Cristo, ao qual nós o encontraremos nos ares, para o casamento e em seguida as bodas do Cordeiro. Só esse passo é suficiente? Não. Só esse primeiro passo, Gênesis 12, na vida de Abraão seria suficiente? Sair da sua parentela, mas não prosseguir peregrinando com Deus. Ele nunca alcançaria a promessa. Ou se Abraão ouvisse de Deus o chamado e dissesse: obrigado, Senhor, eu não mereço, mas é o seguinte, fica difícil para mim deixar meus pais, meus avós, meus parentes, meus amigos, meu trabalho, eu criei raízes aqui. Se ele fizesse isso também, mesmo Deus tendo o chamado, ele não poderia possuir a sua promessa. É o que acontece hoje, irmãos. Muitos são chamados através do rádio, chamados através de um folheto, chamados através de alguém que chega na sua porta, fala de Cristo. As pessoas ficam felizes. Muitos tivemos essa experiência de você compartilhar as coisas de Deus. A pessoa se maravilha e diz: isso realmente é a verdade. Mas ela se esbarra em algo que o seu coração está preso e diz: mas eu não posso dar esse passo. Se eu fizer isso, meu esposo vai me deixar. Minha esposa, o que ela vai dizer? O que meus parentes vão pensar de mim? E isso e aquilo, e a pessoa fica presa. E ela não dá esse passo e acaba não podendo possuir a promessa, porque a promessa está lá na frente. Amém? Ou melhor, a recompensa está lá na frente. Então, o primeiro passo de Abraão aponta para nós para a justificação. Os irmãos entenderam? Porque ele foi chamado, assim como nós somos chamados e somos justificados. A partir disso, Abraão tinha que prosseguir conhecendo a Deus. É o que acontece comigo e com você. E o próximo passo na caminhada de Abraão, você vai ver em Gênesis 15, versículo 17. Mas depois, vocês podem anotar e ler todo o capítulo 15, para vocês compreenderem melhor. Gênesis 15, verso 17, diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então veja vocês, aqui está a segunda etapa na caminhada de Abraão, apontando para a segunda etapa da graça em nossa caminhada como filhos de Abraão na fé. E a segunda etapa na nossa caminhada é a santificação. Foi o que aconteceu aqui com Abraão. Deus disse para ele: eu vou confirmar, Abraão, contigo agora o pacto que eu fiz com você, a promessa que eu fiz a você. E os homens, quando eles fazem um negócio, eles têm suas maneiras de dizer que aquele negócio está selado. O profeta fala isso, vocês podem ler nessa mensagem, inclusive, que saiu agora último, o pacto da graça de Abraão. Vocês vão ler e vão ver isso que estamos falando aqui. Então veja que nós, quando fechamos um acordo, um negócio, a gente aperta na mão do outro e diz: negócio fechado, compromisso está feito. Já os japoneses, eles têm um outro costume. Eles, quando fazem um negócio um com o outro, eles tomam um pouco de sal e jogam um sobre o outro. Porque o sal, ele mantém. O sal, ele protege. Se você tempera o charque, a carne, quando não havia geladeira, você sabe que era a maneira de manter as coisas. E eles, então, jogam o sal um no outro, dizendo, em outras palavras, assim como o sal, ele protege, ele mantém, seja mantido também a minha palavra, a sua palavra concernente a este negócio.
Já os judeus, já ali no Oriente, eles não tinham nem o costume de apertar a mão para fechar um negócio e nem jogar o sal um sobre o outro. Mas o que eles faziam? Quando eles fechavam um negócio um com o outro, eles tomavam um bezerro, o matavam, o partiam no meio e largavam as duas metades, uma do lado do outro. E aí então, aqueles dois homens, ali está o irmão Rivailton, nós fizemos um negócio e eu me comprometi com ele que em determinado tempo eu vou pagar tal e tal valor, e agora então ele partiu aquele animal no meio e eu vou passar entre as duas metades. E o irmão também vai passar entre as duas metades. E ao fazer isso, eles estavam dizendo o quê? Aquele de nós que porventura não cumprir com a palavra, seja como esse animal. Era a maneira deles fechar o negócio. E Deus, veja, irmão, Deus tinha feito um negócio com Abraão. Deus não precisava, irmãos, ir no cartório, vamos dizer como é hoje, e assinar, reconhecer firma, fazer um contrato com Abraão. Mas Deus, aí que eu vejo como Deus é maravilhoso, Ele se submete à situação nossa. Porque Ele sabe que o costume dos homens era o quê? Fechar, assinar o documento, o contrato, se comprometendo. Então Deus disse, Abraão, nós fizemos um negócio, não fizemos? Eu te prometi um filho, prometi? Foi. Então hoje vai ser o dia, em outras palavras. Nós vamos no cartório e vamos reconhecer firmas, vamos assinar esse contrato de que eu vou cumprir minha promessa, Abraão. Isso não era necessário para Deus, mas para Abraão, para fortalecer a fé de Abraão, era o costume dos homens fazer isso. Então Deus disse para Abraão, mate o bezerro, e aí, como vocês sabem, ele matou, partiu, dividiu em duas metades, e ficou esperando Deus vir, vamos marcar o horário, vamos dizer assim, para que ele viesse assinar ali o seu compromisso. E as horas foram passando, vocês lêem depois em casa, Gênesis 15, e Deus foi demorando a vir. E então as aves do céu vinham para se assentar sobre aquela carne, e Abraão enxotava elas para que elas não viessem sujar aquele sacrifício. Mas no final do dia, como vocês viram aqui, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus desceu e passou pelas metades, dizendo, estou aqui, assinando o meu compromisso contigo, Abraão, que eu te darei o filho o qual eu te prometi. Essa parte é a segunda etapa, santificação. O que é santificação? Santificação só é possível através do sangue. Vocês veem como a coisa ela se enquadra perfeitamente? E no partir do animal houve sangue derramado. E aquilo apontava para a santificação para nós, que é através de um sacrifício também, que foi partido ao meio da cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo, seu sangue derramado, ali Deus assinou o compromisso com sua igreja, de que Ele daria a promessa a qual Ele prometeu para nós. E mais, irmãos, é maravilhoso isso, porque também eles escreviam ali seu contrato em um pergaminho e tal, e eles rasgavam ao meio, cada um ficava com a metade. E depois eles juntavam e tinha que se enquadrar as escritas. Foi o que Deus fez no Calvário, Ele partiu, disse o profeta Jesus Cristo, ao meio. E o seu corpo foi a glória, mas no Pentecostes seu espírito voltou à igreja. A metade para a glória e a outra metade à igreja. E o profeta diz o que vai acontecer no arrebatamento. A metade que está em nós sobe e a outra metade desce, e nós nos encontraremos nos ares. Amém? As duas metades se encontram. Aleluias. Por isso, irmãos, nós cremos nessa sequência para a vinda de Cristo, que não pode ser alterada, porque foi mostrada, foi apontada através da caminhada de Abraão, que é a mesma caminhada para nós. Jesus, Ele vem fisicamente.
fisicamente. A segunda vinda de Cristo é fisicamente. É onde as duas metades se encontram. E mais para frente aqui nós vamos ler, o profeta diz, não pode ser na terra, mas nos ares, aonde nós nos encontraremos. Amém? Então qualquer outra interpretação, qualquer outra coisa, irmão, é violar aquilo que está já determinado por Deus e prefigurado através da vida do nosso pai da fé, Abraão. Então veja, Gênesis 15 então é o quê? Santificação. Sangue derramado, o acordo fechado, o pacto registrado. Isso aponta para a segunda etapa da nossa caminhada, quando pelo sangue de Cristo nós fomos santificados da nossa natureza, do velho homem e assim por diante. Então vamos aqui, agora a terceira etapa da graça na vida de Abraão, apontando para a terceira etapa na graça, na semente espiritual de Abraão. Qual é? Está em Gênesis capítulo 17. Vamos ler do verso 1 até o versículo 5. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, olha aqui, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então, na terceira etapa de Abraão, ele recebeu o quê? Uma mudança de nome. Isso aponta, irmãos, perfeitamente a terceira etapa da graça, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, que é o que realmente muda totalmente a vida nossa. Não havia como Abraão ter a promessa, tomar posse do filho, sem uma mudança, sem uma transformação. E nós, descendência espiritual de Abraão, devemos cada um caminhar até o batismo do Espírito Santo, para que a vida de Deus venha em você. E o profeta diz mais, que quando Deus, nessa terceira etapa de Abraão, ele se manifestou a ele como El Shaddai, que é aquele que tem seios e amamenta. E Deus disse a Abraão, você está velhinho, Abraão, não está? Sim. 99 anos? É. Você está fraquinho? Estou. Deus disse, então, Abraão, nutra-se de mim. Veja, eu sou El Shaddai, eu sou aquele que tem seios, venha se nutrir de mim. E a partir de então, Abraão começou a se nutrir de Deus e começou a ser renovado, para que a promessa se cumprisse. Quando nós, igreja, recebemos o batismo do Espírito Santo, a vida de Deus, ele disse, eu vos dou Zoe, quer dizer, eu vos dou a minha própria vida. A vida dele vem para dentro de nós e nós passamos a nos nutrir diretamente de Deus. E isso vai rejuvenescendo, transformando, para que possamos então ter acesso ao Filho da promessa. Não existe como ter um encontro com Cristo sem passar pelas 3 etapas da graça. Essa é a caminhada para o rapto e não tem outra forma. Quero ler alguns parágrafos aqui, irmão. Na mensagem Abraão e sua descendência, depois dele, parágrafo 95. Olha o que disse o profeta. Agora, no capítulo 17... no versículo 1, Deus aparece para Abraão no nome do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu parar um pouquinho, vocês estão acompanhando, amém? Então, qual é a primeira etapa da graça em Abraão? Justificação, Gênesis 12, quando ele foi chamado. Segunda etapa da graça na vida dele, santificação, Gênesis 15, quando o sangue daquele animal foi derramado e Deus passou entre ele, firmando o pacto.
E a terceira etapa na vida de Abraão, antes de receber o filho, para nós aponta para o batismo do Espírito Santo. Quando Deus se apresentou a Abraão, mudou o nome dele e disse: agora passe a nutrir-se de mim. Amém? Então veja, agora no capítulo, parágrafo 95. Agora no capítulo 17, Gênesis, Deus apareceu para Abraão no nome do Deus Todo-Poderoso, que na palavra hebraica significa El Shaddai. El significa seio, ou El significa o forte, e Shad significa seio, como seio de uma mulher. E Shaddai é o que tem seios. Abraão, você tem 99 anos. Pense nisso. E você passou pela justificação, Abraão. Você passou pela santificação. E agora, eu apareço para você como Deus forte com seios. Agora, em outras palavras, Abraão, sua vida está morta. Até onde se pode ver, a vida do seu corpo está morta. A morte do ventre de Sara não era somente, ela já era estéril para começar, e olhe quão velha ela era agora. Se ele tinha 99 anos, ela tinha 89. Então, agora, olhe quão velho você é. E olhe quão velha Sara você é. Mas eu sou o forte, quem dá de mim mesmo para você. Inclina-se sobre meu seio e nutra-se minha própria vida em você. Amém? Essa é a terceira etapa. O batismo do Espírito Santo para nós. Quando você passa a viver dessa vida, Zoe, minha vida vos dou. E aí então essa vida dele em nós. Você diz, bem, mas justificação, santificação não era o Espírito Santo? Era o Espírito Santo fazendo uma obra em nós. Mas a terceira etapa é o Espírito Santo que fez essa obra, vindo selar essa obra, vindo morar dentro de nós. E aí então nós passamos a nos nutrir diretamente dos seios de Deus, do grande El Shaddai. E é a única maneira de rejuvenescer, de poder ter condições de ser transformado para encontrar com Ele nos ares. Abraão não poderia ter o filho sem uma transformação. Nós não podemos ter o filho da promessa, Cristo nos ares, sem passar por a transformação. E não há como sermos transformados sem ter o Espírito Santo em nós. Amém? Veja, vamos aqui um pouquinho. Agora, em outras palavras, Abraão, você... já li aqui, né? Então agora, olhe quão velho você é, e olhe quão velha Sara é. Mas eu sou o forte, quem dá de mim mesmo para você. Incline sobre meu seio e nutra-se minha própria vida em você. Ao tomar minha vida em você, eu te darei força para o filho que está por vir, para aquele que está por vir. Amém? Eu te darei força. Isto é o que ele fez para a igreja. Olha aqui, trazendo agora para a semente espiritual de Abraão. Isto é o que ele fez para a igreja depois que eles passaram pela justificação, santificação. Quando ele fez isso à igreja, todas aquelas foram ordens que foram dadas através da fé e da graça. Mas o movimento pentecostal, Deus chamou seu povo santificado para o seio, para se nutrir dele, a vida que estava em Deus para dentro deles. Aí está o batismo com o Espírito Santo para a igreja, da mesma forma que ele fez com Abraão. Há um grupo pentecostal eleito, que eles chamam de fanáticos hoje. Eu quero dizer, o grupo eleito, ali eles, assim como ele chamou justificação, santificação, e encheu Abraão com sua própria força, ele chamou a igreja através de justificação, santificação, e encheu a igreja com a sua própria força, seu espírito na igreja, e deu à igreja o batismo do Espírito Santo. Amém? Por isso, irmãos, se alguém diz assim, essa mensagem, o sinal, essas coisas, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, isso é coisinha de nada. Irmãos, isso é o principal. Porque não tem como ver o Filho se não passar por isso.
Nada contra conhecermos aquilo que Deus tem nos dado, mas o importante é que o conhecimento seja expressado através da nossa vida. E você vai ver, como eu disse, o veio dessa mensagem sempre foi isso: Cristo em vós. O maior mistério que foi revelado, Cristo em vós, esperança de glória. Tudo converge para este ponto. E é para isso, irmãos, essa é a mensagem mais atual. É pregar o batismo do Espírito Santo. E o profeta diz: nós devemos pregar o batismo do Espírito Santo, assim como se prega a cura divina. Eu creio que nós estamos em dívida, então. Porque todos os cultos, praticamente, se ora pelos enfermos. Então, todos os cultos deveria haver oração pelo batismo do Espírito Santo. Você diz isso como doutrina? Não, mas você, no banco, ali, Senhor, ouvindo a palavra, porque toda a palavra sempre vai convergir para isso. Seja de uma forma, seja falando sobre paciência, seja falando sobre você não ter mágoas, tudo isso está levando ao batismo do Espírito Santo. Amém? Você entende? Qualquer coisa, e vai convergir para isso. Seja o pastor vindo trazer um assunto sobre questão familiar, o centro é o Espírito Santo. Por quê? Porque sem uma convivência, sem o marido respeitando a esposa respeitando o marido, não há como ter o Espírito Santo. Então vocês veem que toda a mensagem, ela converge para isso. Amém? No parágrafo 138 da mensagem, todos os parágrafos que eu vou ler aqui é a mensagem Abraão e sua semente depois dele. 138, olha o que diz o profeta. Agora, quando Abraão, depois que ele foi justificado, santificado, recebeu o Espírito Santo, sua semente desta forma, ele tinha posicionado o filho, este filho provou que era, porque ele tinha o Espírito de Deus nele. Ele fazia as mesmas obras, o que sua palavra era exatamente como a palavra de Deus. Agora o 176 até o 182. Quero que vocês prestem atenção nesses parágrafos aqui. 176. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado antes. Agora nós todos sabemos que quando Jesus vier, olha aqui, qual é a promessa para a semente espiritual de Abraão? O Filho prometido, Jesus Cristo, fisicamente, para nos encontrar nos ares. Então veja, quando o corpo de Abraão, captem isso aqui, foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado antes. Agora, nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto. E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Não terão apenas de voltar a ser homens jovens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram que ser transformados. Só um pouquinho aqui, o Mombrana diz num outro parágrafo, que Deus não adiantaria Deus só transformar Abraão e Sara a posição de jovem outra vez. Porque quando eram jovens, eles não tinham filhos. Era algo mais profundo. E a nossa transformação não é voltar só aos 22 anos, 20 anos. É uma transformação completa. Porque casamento, igreja, casamento não é uma união só de duas pessoas, mas é a unidade de pensamentos, de ideologias. E para que haja esse casamento com Deus, temos que ter a mesma característica dele. E isso somente através de uma transformação profunda. Não tem como ser diferente. Não teremos apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformado, de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido.
Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o Filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado, cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele, e então seu corpo foi transformado para receber o Filho prometido. Então, não há como Jesus ter vindo ainda, porque ele só vem para se encontrar com alguém que tem as mesmas características. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados. E agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir como promessa. E qual é a próxima coisa? Qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que acontece com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho. Amém? Amém. Nunca teremos o filho da promessa sem sermos transformados. Mas vem cá, não tem como ser transformado sem receber o batismo do Espírito Santo, que é quando a vida de Deus vem para dentro de você e você passa a se alimentar do seio de Deus, nutrir-se diretamente dele. Foi o que aconteceu com Abraão. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Quando? Depois que temos nossos corpos e tudo transformado, e chegamos a ser igual a Cristo, em um corpo glorificado. Não só, disse o profeta, voltar a ser jovem, mas é uma transformação total. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Escuta bem, nós teremos de ser transformados e levados aos ares para encontrar com Ele. Veja só. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para encontrar com Ele. Agora veja, não podemos encontrar com Ele na terra. Quem disse isso? O profeta. Então a segunda vinda de Cristo é o encontro com Ele nos ares. Hoje nós estamos, num sentido, casados com Ele pela palavra, como José e Maria. Mas o casamento literal é o encontro onde as duas partes se unem. O corpo e o espírito que está na igreja. Amém? E não é na terra, mas nos ares. Isso é o profeta. Ah, mas isso aqui, essa mensagem foi antes dos selos. Tá, e em qual das mensagens depois dos selos que o profeta revisou isso? Continua até o final, porque é dessa maneira, exatamente. Amém? Vamos aqui, eu vou ler de novo. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para encontrar com Ele. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido, amém? Nós temos procurado por Ele agora por centenas de anos. Ele virá algum dia, mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora o quê? A transformação de corpos para o rapto. Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando as mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança. Pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse, haverá 2 no moinho moendo, será tomado um e deixado o outro. 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 na cama, mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite em um lado da terra, será dia do outro. Um será levado e o outro deixado. O rapto será universal e os corpos transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens,
Homens e mulheres, temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isto que a igreja está esperando agora. A verdadeira igreja, cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Quer dizer, as 3 etapas já têm acontecido na vida de alguns, faltando só o rapto. Mas quem tem a 3ª etapa, então ele já tem as condições de ter seu corpo transformado para o encontro com o Filho da promessa. E quando virdes essas coisas se cumprirem, Jesus disse: levantai vossas cabeças, olhai para cima, vossa redenção está próxima. Quando Jesus se referiu a isso, ele disse, como foi nos dias de Sodoma. Quando você vê um Billy Graham moderno descendo até Sodoma, quando você vê os sinais começando a aparecer diante da igreja eleita, e o restante deles lutando contra isto, observe, o tempo do rapto está próximo, a figueira está soltando seus brotos, essa geração não passará, até que tudo esteja cumprido, e ela está bem nesta geração. Desde que os judeus têm estado retornando à sua terra, nós estamos no tempo do fim. Daí ele fala sobre um hino, no 183. Nações estão partindo, Israel despertando, os sinais que o profeta predisse, os dias dos gentios estão contados, como horrores guardados, retorne, ó dispersos, para o seu lugar. Amém? Então, aqui está, irmãos, a caminhada para o rapto. Não há o que temer. Abraão, nessa jornada de 20 anos, desde a promessa desde o chamado até o cumprimento da promessa, ele foi ficando cada vez mais velho. Mas a fé dele não envelhecia. A fé dele cada vez mais jovem. É o tipo, você foi chamado, quem sabe, há 40 anos. Mas a tua fé não tem envelhecido. Você tem progredido de justificação para santificação, de santificação para o batismo do Espírito Santo. E se alguém não chegou ainda a isso, é hora de você clamar a Deus. Você diz, mas como eu posso fazer isso? Eu não dou conta, eu acho que eu sou incapaz de ter o Espírito Santo. Eu pergunto, Abraão dava conta de ter essas etapas na vida dele? Nunca. Tudo o que ele precisava fazer era uma coisa, manter-se na presença de Deus. Tudo o que Deus espera de mim e de você, mantenha-se na simplicidade do Evangelho, humilde, amando a Deus, se alimentando da palavra, e você vai ver que cada etapa dessa foi acontecendo na vida de Abraão, conforme ele caminhava com Deus. Conforme você caminha com Deus, conforme você vai agradecendo a Deus e buscando dele, isso vai se concretizando. E quando muitas vezes você olha para você e diz assim, mas eu tão falho, eu desse jeito, eu com essa minha natureza, esse meu gênio que eu luto todos os dias, como vou poder ter um corpo transformado, um corpo igual a de Cristo? Irmãos, será que, quando vinham esses pensamentos, pergunte para você mesmo, será que a tua situação é pior do que a situação de Abraão? Olha o Abraão com 99 anos, olha uma Sara com 89 anos, viveram juntos desde jovens, não puderam ter filhos, era estéril. Se ela olhasse para ela, se Abraão olhasse para ele iria dizer, não tem condição. Mas eles olhavam para a promessa. É o que tem a acontecer. Quando o diabo aponta tua fragilidade, você diz, Satanás, não é o que eu sou. Há uma promessa para mim. Eu estou caminhando com Cristo. Eu sou semente de Abraão. Amém? Agora como? Aleluias! Agora, como essa promessa vai se cumprir, não é assunto meu. Não era assunto de Abraão. Como vai ser isso? O assunto de Abraão era caminhar com Deus. O assunto nosso é viver para Deus, é amar a Deus. Quando Sara, olha aqui, tentou compreender como poderia ser o cumprimento da promessa, ela criou um problema. Vocês sabem. Ela olhou para a sua condição,
e disse: não, sabe, eu tenho Agar aqui. Abraão, tive uma revelação. O filho vai vir. Sara, o que foi? Sentiu alguma diferença no seu corpo? Não é isso. Há muitos que não têm sentido diferença nenhuma no nível de fé, mas certas ideias fazem comemorar, vibrar por algo que não é real. Ela disse: não, sabe, nós temos Agar, a nossa serva. Ela é jovem, tem saúde, você tem o filho através dela, eu vou criar esse filho como meu e vai cumprir a promessa. Deus não disse que você seria pai de nação? Vai ser através de Agar. O que aconteceu? Trouxeram um problema que está até hoje aí. E você sabe, Deus disse: também dele virá uma nação, mas será contra todos e todos contra eles. E as guerras lá no Oriente não acabam. Porque a descendência de Ismael, a descendência de uma interpretação, a descendência da pressa em querer fazer as coisas, entender como tem que ser feito. Deus nunca nos chamou para entender, mas para crer. Deus nunca chamou Abraão para entender, mas para crer. Então, cumprir a promessa é assunto de Deus. Como Ele vai fazer, como Ele vai transformar um corpo velho num corpo jovem, como Ele vai transformar totalmente ao ponto de nós transpassar concreto e tudo sem precisar de portas e termos a mesma natureza de Cristo, a mesma personalidade para haver uma união completa nos ares, irmãos, é assunto dEle. É Ele que vai fazer. Tudo o que eu faço é como Abraão, caminhar com Deus, esperar em Deus, descansar em Deus e não olhar para a minha condição, porque é pela graça, não é pelo que somos, não é pelo que temos de capacidade. Nunca deixe o diabo te explorar nisso, porque ele vai fazer você desvanecer na fé, olhando para as tuas condições. Mas Abraão olhava cada vez sua pele mais flácida, mas ele dizia: eu não sei como vai ser, mas ele disse. Amém? Você diz: tantos problemas e tal, eu não sei como é, mas uma coisa eu sei, eu sou descendência de Abraão, eu tenho passado pelas 3 etapas. Alguns podem dizer: olha, eu estou ainda lutando para chegar na 3ª, não há problema, vai caminhando com Deus, a promessa é para ti, descanse em Deus, somente renda-se a Deus, e Ele fará o que tem que ser feito. Vamos nos colocar em pé. Que Deus nos abençoe, isso nos anima, nos encoraja, porque isso tira o peso de uma responsabilidade que parece que deve ser uma qualidade e uma capacidade nossa. É promessa de Deus. Somente ande com Deus, ame a Deus, entrega, renda-se a Deus. E para aqueles que ainda não têm o batismo do Espírito Santo, você diz: olha, eu fui justificado. Há visitantes aqui que dizem: olha, isso é tão estranho para mim, eu acho que nem passei pela 1ª etapa, eu não fui chamado, não fui tirado ainda de onde estou. Então, ainda é tempo. Por isso que o rapto não aconteceu, porque faltam alguns ainda começarem desde o início, e outros faltam concluir aquilo que já está começado na vida deles. Mas tudo o que devemos fazer é saber que Deus é o que vai concluir esse processo em nossas vidas. Não deixe que a tua mão, a tua intervenção tente agir como Sara, porque você vai trazer um problema e vai retardar o tempo da promessa. O profeta disse: o rapto já era para ter acontecido. Mas por que não aconteceu ainda? Há muitas interpretações de Sara, tentando dar uma mão para Deus. Deus fica quieto esperando. Mas quando se rende completamente, aí é onde Deus vem, faz o que Ele prometeu, e Ele não precisa de ajuda minha e nem sua, para fazer o que Ele disse que vai fazer na semente espiritual de Abraão. Precioso Deus e eterno Pai, esta é a Tua palavra, Pai. Não é minha, não é de uma igreja, mas é a Bíblia do Senhor, que foi revelada, que foi iluminada através da mensagem de um profeta, que nos faz ver qual é a jornada, a caminhada que devemos ir. Deus, e te agradecemos porque vemos que estamos incluídos neste grande propósito, e quando olhamos para nós, para nossas incapacidades,
Ó Deus, às vezes somos tentados a duvidar, mas não há necessidade para isso, Pai. Há um Pai na fé que passou por tudo e continuou olhando para a promessa, e o Senhor fez o que havia prometido, e o Senhor fará o que tem prometido, Pai. Somente nos dê graça para descansarmos em Tua presença, para esperarmos em Ti, Pai. E eu oro pela igreja agora, amplia o que tem sido trazido, a palavra que tem sido pregada, meu Pai, amplia nos corações, meu Deus, e aqueles que ainda não chegaram à terceira etapa, ou alguns que ainda somente passaram pela primeira, meu Deus, que o Senhor possa os ajudar, a eles caminharem contigo, a eles esperarem em Ti, se renderem a Ti, e então essas etapas acontecerão nas suas vidas, Pai. Ó Deus, e para aqueles que têm tido a graça já de ter sido selado pelo Teu Espírito, qual foi o conselho do Senhor a Abraão? Quando ele chegou à terceira etapa, o Senhor disse: agora Abraão, nutra-se de mim. É isso, Pai, e não precisamos ter medo de esgotar a Ti. O Senhor é eterno, Sua força nunca se acaba. Dá-nos graça para nos nutrir diariamente do grande El Shaddai. Oh Deus Todo-Poderoso, sela isso em nossos corações, Pai, e cumpra o propósito pelo qual a palavra do Senhor foi enviada. Batiza com o Espírito Santo, sela as almas. Conceda isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Tira, Senhor, daqueles que porventura são tentados a tentar interpretar, a criar, ó Deus, atalhos como Sara tentou. Se liberta, Senhor, para que a Tua noiva possa inteiramente se entregar a Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu gostaria de concluir esse culto dando a oportunidade. Eu sei que há visitantes aqui entre nós, e mesmo através da internet pode haver pessoas que ainda não foram justificados. Alguém que gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu vejo que assim como Abraão foi chamado, eu também fui chamado esta manhã. Ou quem sabe você diz: eu sinto que fui chamado há algum tempo atrás, mas ainda não decidi sair do meio do pecado qual vivo. E você ouviu essa manhã que não é pela tua força, mas é pela graça de Deus. Você não quer levantar sua mão lá no seu banco mesmo e dizer: lembra de mim em oração, para que eu possa, como descendência de Abraão, caminhar passo a passo nessa jornada. Alguém que gostaria de levantar a mão para que eu ore por ti? Há uma mão ali atrás. Há mais alguém? Não se envergonhe, levanta a outra mão aqui à frente. Louvado seja Deus. São vidas preciosas, são sementes de Abraão, que assim como Abraão foi chamado pela graça, eles olham para dentro de si e dizem: eu não tenho nada que mereça, mas eu sinto que Ele está me chamando. Há mais alguém? Há algumas mãos que levantaram. Agora eu convido a igreja a levantar suas mãos para Deus em favor dessas vidas. Precioso Deus e eterno Pai, a sua vinda ainda não tem acontecido, porque ainda falta alguns como esses nesta manhã a dar atenção ao chamado de Cristo. E eu os apresento a Ti. Eles estão com as mãos levantadas, dizendo: Pai, eu tenho Te aceitado o Teu chamado, e estou saindo agora do meio do pecado, das coisas erradas que eu vivo, e vou começar a caminhar contigo, para que essas etapas se cumpram na minha vida. Deus, toma essas decisões agora, confirma isso nos corações, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam consolidar esta chamada, sendo batizados em nome de Jesus Cristo, e seguir pela santificação e pelo batismo do Espírito Santo, ó Pai. E se através da internet há alguns que estão ouvindo nesta manhã, e também ali na sua casa, no seu escritório, onde for, estão levantando as mãos e dizendo: eu também Te aceito, Senhor. Deus, toma, acende essa chama nesses corações, Pai, e os leve a cumprir, ó Deus, esse Teu propósito na vida deles, em nome
do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me sinto muito bem nesse momento, como você se sente. Isso é a presença de Deus aqui. É Deus dizendo: você é filho de Abraão. É a semente espiritual de Abraão. Louvado seja Deus. Que você possa ler depois em casa, se você não leu ainda, a mensagem nova que foi entregue agora na ceia, o pacto da graça de Abraão. Depois leia também Abraão e sua descendência depois dele. São mensagens que estão na mesma linha, tratando dessas etapas da caminhada de Abraão, as quais apontam para as etapas da nossa caminhada até o Filho da promessa, até a vinda de Jesus Cristo, aonde as duas partes se encontram. O corpo com o Espírito dele que está na igreja. E vamos daí para as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Nós temos aqui audiência pela internet. Nós agradecemos a Deus por vocês que estão juntamente conosco. E a unção do vosso coração, juntamente com a unção de Deus aqui, é o que traz essa presença gloriosa, amém? Não é porque você está lá em outro país, em outro estado, em outra cidade, que você não está conectado também nessa atmosfera. Geraldo Moura e Fátima de Goiânia, Josenildo Lima de Brasília, Júlio e família de Curitibanos, Elias Pinheiro e família de Primavera do Leste, Deus abençoe, irmão Elias, a Anaurute da Silva, Caiçara, Rio Grande do Sul, Azanete Vilas Boas, Botucatu, São Paulo, Gisleide Garcia, Goiânia, Goiás, Rubens Gonçalves, São Miguel Arcanjo, São Paulo, Lúcia Sovrani, Brusque, Santa Catarina, Andréia Pinheiro, de Joaçaba, Juliano Gonçalves, de São Miguel do Arcanjo, São Paulo, Judite Mercedes, de Passos, Minas Gerais, Josias Porto, do Rio Grande do Sul, Gedeon Anâncio, de Pinhalzinho, Santa Catarina, Késia Menezes, de Marília, São Paulo, João Gabriel, Joaçaba, Onília Rodrigues, Campos Novos Paulista, Ezequiel Porte, União da Vitória, Paraná, Marcos Fagundes, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Salete Correia, Cuiabá, Mato Grosso, e Salete Marquete, de Balneário Pissarra, Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos, e há muitos outros que não manifestaram o nome deles aqui, mas sabemos que estão juntamente conosco, que Deus possa grandemente os abençoar. Elias da Silva, que está acompanhando pela internet, agradece a Deus pela cura e pelas orações da igreja, pois passou por uma operação e tudo correu bem. E aqui temos vários pedidos de oração, foram enviados alguns pela internet, outros provavelmente aqui, mas serão orados juntamente com os outros à tarde, amém? Deus abençoe a todos e que a graça de Deus seja sobre cada um. Saúde o seu irmão e diga: Deus te abençoe, semente de Abraão. Diga para ele: Deus abençoe a todos e que a graça de Deus seja sobre cada um. Traga visitantes à tarde. Estejamos aqui mais uma vez para sermos abençoados por Deus.